Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Borussia em vantagem. Dortmund vence o PSG e abre vantagem na semifinal da Champions. Vamos falar sobre isso. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo aquilo que você já conhece e baixe o app do SofaScore. Vou falar para você aqui, o app do SofaScore você baixa totalmente de graça e é o melhor aplicativo para você acompanhar futebol e outros esportes também à disposição no mercado. É o aplicativo que eu uso nas minhas transmissões, nos meus vídeos. Então, você faz o seguinte, baixa, primeiro comentário fixado desse vídeo, só ir lá, clicar no link, cai direto na sua loja de aplicativos e você baixa. Você não vai se arrepender. SofaScore, melhor aplicativo de futebol e é totalmente de graça. Não tem pegadinha não, você não paga nada. Estou gravando esse vídeo logo depois da vitória do Borussia Dortmund por 1-0 sobre o PSG, num jogo em que 1-0... assim, foi pouco, tá? O jogo teve claras chances de gol dos dois lados. Poderia facilmente ter sido um 3-2 para o Borussia Dortmund. Acho que o Borussia Dortmund foi melhor que o Real Madrid, que o PSG num geral. Mas 1-0 ficou um placar magro pelas chances criadas pelos dois. E num geral, acho que a vitória caiu muito bem para o Borussia Dortmund, porque jogadores de destaque do Dortmund apareceram mais do que jogadores de destaque do PSG. E aí, entre eles, claro, que eu estou falando do Mbappé. Mbappé não fez um bom jogo. Primeiro tempo muito encaixotado na marcação do time do Borussia Dortmund, uma marcação muito interessante, repetindo o que o Barcelona tinha feito lá na ida das quartas de final, né? Onde o Mbappé caía, alguém fazia uma marcação individual nele. Não era uma marcação individual do campo todo, de um jogador marcar o Mbappé individualmente o campo todo. Não é. Essa marcação que a gente chamava de homem a homem era uma marcação muito comum lá nos anos 80, início dos anos 90, mas todo lugar que o Mbappé ia tinha alguém que instantaneamente largava o que estava fazendo para ir vigiar o Mbappé. Foi assim com o Sabitzer no primeiro tempo, quando o Mbappé caiu mais para a esquerda. Foi assim com o Hummels, quando o Mbappé afundou na área. Então, assim, isso deixou o Mbappé praticamente inócuo, praticamente sem participar do jogo na etapa inicial. O Mbappé tem uma jogada que ele está ali na altura da meia-lua e tem 4 jogadores do Dortmund em volta dele, que ele tenta espetar um passe, se eu não me engano, para o Mbappé e acaba que alguém bloqueia no meio do caminho. No segundo tempo, o Mbappé apareceu em 2 lances. Em 2 que ele saiu do miolo para o lado esquerdo. E nos 2, um mandou uma bola na trave e depois ele deu um passe maravilhoso para o Dembélé parar numa defesaça do Kobel. Esse foi o jogo do Mbappé. Muito pouco. Muito pouco para o jogador que eu reputo como o melhor da atual geração. Eu acho, já falei isso algumas vezes aqui, para mim o Mbappé é o mais diferente de todos da nova geração. Mais do que Haaland, mais do que Rodrigo, mais do que Vinícius, mais do que Bellingham. Para mim, o Mbappé é o jogador com mais recursos. Mas, de novo, como tinha sido no jogo contra o Barcelona, em especial na ida, de novo ele fez um jogo muito abaixo, aparecendo pouco, parecendo se entregar à marcação e principalmente no nível de intensidade, em especial no momento sem bola. Eu sei que o Mbappé não é muito de marcar, eu sei que o Mbappé, mas, cara, pelo menos assombra, pelo menos atrapalhar a saída de bola. Um jogador como ele, até para dar exemplo para os demais, o Mbappé é referência do PSG, o Mbappé é referência do futebol mundial. Nisso ele tem que fazer. E em vários momentos a gente vê um Mbappé, quando a bola estava no pé dele, ele funcionando, quando a bola não estava no pé dele, uma postura muito passiva, muito ruim. E aí o PSG sentiu muita falta. Do outro lado, o 9, o jogador mais próximo do gol, a ameaça mais próxima do gol adversário, apareceu, que foi o Füllkrug, né? O jogador, o atacante alemão, que chegou ao Dortmund para ser essa referência de gols, foi lançado pelo Schlotterbeck, bateu muito bem com o pé direito e bateu firme para vencer o Donnarumma. Muita gente achando que foi falha do Donnarumma, não achei, acho que a bola é muito forte e saindo do escape do Donnarumma para fazer 1-0. No segundo tempo, ele perdeu um gol incrível para mim, de uma jogadaça do Sancho, em que ele chuta para o alto, e depois teve uma cabeçada essa mais difícil, né? Um cruzamento da esquerda que ele
ataca a bola e a cabeceia, a bola sai para o lado esquerdo. Essa já é o mais difícil, é uma chance que ele não concluiu, mas essa é a mais difícil. O gol que ele perde no segundo tempo, depois de uma jogadaça do Sancho, Jadon Sancho fez um jogaço hoje. Essa acho que um atacante tem que fazer, um atacante deveria fazer. A cabeçada eu já acho que é uma chance desperdiçada, mas não é um gol feito, não é uma chance clara. E o Füllkrug apareceu e num lance de bola longa, o curioso é que no jogo o Borussia Dortmund estava errando demais passes curtos, né? Falei sobre isso na transmissão ao comentar lá na TNT Sports, muito passe errado. O Sancho errando passe no primeiro tempo, o Sabitzer, o Henry Kahn errando muitos passes, o ADM fora do jogo, se dedicando muito na marcação, mas fora do jogo na hora de produzir. E essa sequência de bola de passes errados impediu que o Dortmund tivesse ritmo nos primeiros 20 minutos. Os primeiros 20 minutos, e o Marquinhos falou sobre isso na zona mista, depois do jogo, na entrevista a Clara Albuquerque. Ele fala, né, viemos para cá para tirar um pouco o ritmo do Dortmund no começo. Então, os primeiros 20 minutos, um bom jogo do PSG no sentido de controlar e tirar empolgação. O PSG desacelerou o jogo, não foi para trocação com o Dortmund e conseguiu controlar minimamente o jogo, sem criar tantas chances assim. A principal no começo do jogo foi uma batida do Dembélé, mais ou menos da meia direita, que a bola saiu até passando perto, mas saiu, e basicamente isso, mas também não sofreu. E também não sofreu porque o Dortmund estava errando muito passe. Curiosamente, no meio, já na reta, no caminhando da segunda metade do primeiro tempo, uma das poucas vezes que o Dortmund teve a bola na saída sem tanta pressão, acho que era natural, o PSG subiu muito marcação no começo, o Schottlerberg chutou, lançou um belíssimo lançamento por elevação, a bola longa, o Füllkrug marcou a linha de impedimento muito bem, o Marquinhos demorou a sair pelo lado direito, ele entrou, ajeitou com o pé direito e fez 1-0. Depois o Dortmund ainda teve outra boa chance no segundo tempo, uma batida do Sabitzer, que o Donnarumma fez uma boa defesa, e no segundo tempo, aí sim, o jogo partiu mais para um tiroteio, de novo por um período só, de novo com o PSG começando bem, e nesse período que ele começa bem, ele tem tem um lance de 2 bolas na trave no mesmo lance, uma das únicas vezes que o Mbappé conseguiu se movimentar do meio para a esquerda e conseguiu espaço, aquela chapada do Mbappé, a bola foi na trave. No rebote, se eu não me engano, o Vitinha também chutou. Não, o Vitinha não, foi o... Caramba, quem foi que chutou? Foi o Vitinha. Enfim, alguém chutou no pé da trave no rebote. Aí logo depois, o Dembélé perdeu um gol na entrada da área, chutando para o alto. Esse daí, assim, para quem tem na memória, lembrou um pouco aquele gol perdido do Dembélé naquele 4-0, naquele 3-0 do Barcelona sobre o Liverpool na semifinal de 2019. Foi muito parecida ali ao meio da batida, a bola subiu e a partir daí o Dortmund voltou a ter as chances, voltou a pressionar um pouco mais, subir essa marcação, e aí foi tendo algumas oportunidades. Essas 2 que eu falei do Füllkrug, tem uma do Brandt, já aos 84, faltavam 6, né, 39 do segundo tempo, numa jogada muito bem construída, que o Brandt chuta de dentro da área, e o Marquinhos salva, um gol salvado que foi salvo pelo Marquinhos, porque acho que o Donnarumma estava se movimentando ali. Então, assim, depois, no segundo tempo, um jogo mais de lá e cá, não foi a loucura que eu imaginava que fosse, de trocação o tempo todo, e no fim, acho que a vitória do Dortmund é justa, uma vitória que poderia ter sido... Acho que a vitória por um gol, acho que foi justa. Acho que o Dortmund ganhar por 2 de diferença, não acho que tenha sido jogo para isso. Até pelo segundo tempo. Mas era um jogo para mais gols. Um 2-1 ou um 3-2 para o Dortmund. No fim, acho que uma vitória justa. E agora a gente tem um jogo no Parque dos Príncipes que a gente precisa entender qual vai ser a postura do PSG. Esses 2 times se enfrentaram lá no começo, lá em agosto ou setembro, lá em setembro no começo da Champions, e o PSG ganhou por 2-0.
um resultado que lhe classifica, né? 1-0 em Dortmund, se for 2-0 em Paris para o PSG, classifica o PSG. Mas era um outro momento, os dois times estavam bem diferentes, o Dortmund estava bem pior em termos de competitividade, e o PSG foi construir esse 2-0 no segundo tempo, até foi um jogo, num geral, equilibrado, até porque era começo de trabalho do Luiz Henrique e tudo mais. Agora o jogo da volta depende da gente entender um pouquinho da postura do PSG, se vai partir para cima, se vai agredir, se vai ser mais agressivo. Acho que o Luiz Henrique falou sobre ser agressivo no pós-jogo desde o início, ou se vai... Porque se ele é agressivo desde o início, o time do Borussia é um time que contra-ataca muito bem também. Então ele vai precisar fazer aquele jogo bem ajustado, funcionar muito bem, porque o contra-ataque do Borussia Dortmund é muito forte. É um jogo completamente aberto. O empate classifica o Borussia Dortmund para uma final que seria fantástica pela trajetória. E o jogo tá com... A postura tá... A bola tá com o PSG. Vai jogar em casa. O Luiz Henrique destacou isso, né? Pela primeira vez, o Dortmund vai decidir fora de casa nesse mata-mata. Tinha decidido em casa contra PSV e contra Atlético de Madrid, e falou que pela primeira vez o PSG vai decidir em casa. O PSG tinha decidido fora de casa contra a Real Sociedad e fora de casa contra o Barcelona. Postura, vamos ver ali qual vai ser a postura do PSG, mas alguns jogadores precisam subir de produção do que foi esse jogo. Acho que o Fabian Ruiz precisa jogar bem mais, o Zaire Emery precisa jogar bem mais, o Mbappé precisa jogar bem mais, o Barcola precisa jogar mais, jogadores que não funcionaram muito bem. Nuno Mendes tomou um nó do Jadon Sancho, acho que a gente tem que falar, né? A UEFA elegeu o Hummels o melhor em campo, acho que ali foi um voto mais pela grife do Hummels e pelo PSG não ter tomado o gol, porque dois jogadores do Dortmund jogaram melhor do que o Hummels, por exemplo. O Sancho fez uma partidaça, destruiu o Nuno Mendes pelo lado direito do ataque do Dortmund, e o próprio Schlotterbeck, que fez uma partidaça e ainda deu assistência para o gol. Esses foram melhor que o Hummels, mas aí o Hummels acabou ganhando, enfim. Vamos ver, acho que a gente vai ter um jogaço na terça-feira, e tá bem aberto. Acho que tá bem aberto, a vitória do Dortmund hoje deixa tudo bem aberto. Vamos ver quem vai para a decisão. Terça-feira a gente vai estar aqui para falar. Quero te ouvir agora, você diz aí o que você achou, aqui embaixo nos comentários. Resto do ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, tudo aquilo. Espalha aí o vídeo aí nos grupos de WhatsApp e Telegram. E aí baixa o app do SofaScore. Primeiro comentário fixado nesse vídeo, primeiro comentário aqui, tem o app do SofaScore que você baixa totalmente de graça, não paga nada, e aí você tem tempo real, você tem classificação em tempo real, resultado em tempo real, estatística, mapa de ação, tudo isso você consegue aqui nesse aplicativo do SofaScore, que é totalmente de graça, beleza? Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!